O pensamento histórico é científico na medida em que ele procede por via metódica, e esse procedimento metódico se caracteriza pela fundamentação sistemática das pretensões de validade apresentadas como partes integrantes da própria história. Como eu costumo dizer, as narrativas históricas, nas suas mais diversas manifestações, sempre são submetidas ao controle, seja de uma pessoa, de um grupo, de uma instituição. Mas, dentre os historiadores profissionais, a narrativa histórica é submetida a critérios rígidos de regulação e controle, que geralmente não é submetida em outras formas de narrar algo que aconteceu no passado. Essa regulação metódica é aplicada por meio de critérios instituídos, previamente aceitos, mas constantemente revisados pelo mesmo grupo de especialistas, o que não significa dizer que esse método de pesquisa seja simultaneamente infalível e concluído. Na verdade, a gente fala de um método que se consagra pelo acúmulo de experiência e por demonstrações sucessivas de sucesso. Então, esses critérios foram desenvolvidos ao longo da história da própria ciência da história e se constituem como um cânone científico em que a plausibilidade não deve deixar de ser testada. Nesse sentido, a validade das histórias é garantida pela fundamentação sempre contínua de seu conteúdo e as regras de proceder da pesquisa histórica são sumariadas num método histórico. É através desse método que se acredita produzir um conhecimento válido, plausível, em decorrência do controle e sustentabilidade de seus elementos e processos interpretativos. No entanto, há momentos específicos onde se deve proceder metodicamente. Que momentos são esses? Então, é esse o tema que a gente vai abordar aqui, De acordo com o Ruijsen, que é o autor que a gente está utilizando, são 3 as perspectivas com as quais a validade das histórias pode ser garantida pela fundamentação, e cada uma delas é avaliada em função do seu grau de pertinência. Então ele fala em pertinência empírica, pertinência normativa e pertinência narrativa. A pertinência empírica das histórias é alcançada quando os enunciados sobre o que foi o caso no passado são garantidos pelo que dele ainda subsiste no presente, ou seja, aquilo que dele oferece testemunho. Isso vai do ouvir dizer ao registro documental mais preciso. Então, o que a gente tem aqui é uma instância de autenticação a qual a narrativa histórica é submetida, porque dela se exige a apresentação de algo que dê testemunho do passado como uma espécie de contemporaneidade factual, para usar aí os termos do autor. Narrar o conteúdo factual de forma fundamentada significa que os conteúdos empíricos são garantidos pela experiência na forma de fontes, e do mesmo modo são por elas, pelas fontes, pela experiência, controlados. A metodização da relação com a experiência transforma os elementos que são extraídos da tradição em vestígios. E é isso que torna possível não somente controlar o seu conteúdo, mas, sobretudo, ampliá-lo e superá-lo, tornando o saber atual sobre o passado corrigível, que é o que a gente tenta fazer quando a gente revisita as interpretações históricas. Então, além da relação da dependência dos testemunhos, a metodização da relação com a experiência exige, ao mesmo tempo, que sejam aceitas como verdadeiras também por aqueles que não compartilham de sua pretensão de sentido e significado. Então, nesse sentido, a fundamentação do conteúdo empírico das histórias deve prever um isolamento artificial desse conteúdo com relação às normas e ideias, de modo que seja concebido como pertinentes empiricamente, também para aqueles que discordam do seu conteúdo de significado, Mas, para além do conteúdo empírico, por meio do conteúdo significativo, que as histórias buscam determinados objetivos com relação ao futuro. Esses objetivos ou intenções têm que ser formulados de um modo que possam ser compatíveis com as experiências das mudanças experimentadas como transformação de si mesmo e do mundo. Então, nesse sentido, o significado das histórias é atribuído por meio do estabelecimento de normas, por meio das quais se estabelece o que deve suceder. Falando de uma maneira mais clara, as normas transformam a intencionalidade do agir, e eu estou citando o Ruijsen,
do agir humano em intenções determinantes da ação. Então, a fundamentação do significado das histórias acontece ou deve acontecer pela necessidade de justificar por que razão aquilo que do passado os historiadores trazem para o presente é importante para a orientação prática dos seus destinatários. Também é importante lembrar que normas não têm aqui ou não devem aqui ser entendidas como princípios morais de comportamento, mas sim como pontos de vista ou perspectivas. E o modo especificamente científico da relação com as normas no pensamento histórico é dado pela reflexão sobre o referencial. Então, além de polemizar determinadas afirmativas sobre o que foi ou não o caso no passado, os historiadores questionam também se esse foi posto na perspectiva correta. A correção das perspectivas históricas deve ser, nesse sentido, analisada com base em certos critérios científicos. Que critérios são esses? Conforme analisa o Ruijsen, a pertinência normativa das histórias é garantida com base em alguns procedimentos específicos. Em primeiro lugar, trata-se do reconhecimento de que toda história tem uma perspectiva. O que isso quer dizer? Que os fatos somente podem ser trazidos ao presente por meio de uma organização de perspectivas que a gente denomina de história. Então, o passado pode, por princípio, novamente citando o Ruijsen, o passado pode, por princípio, aparecer como história em diferentes perspectivas, malgrado o mesmo conjunto de fatos. A reflexão sobre o referencial consiste, portanto, no ato de evidenciar a perspectiva em que os acontecimentos foram postos. E uma vez realizadas, as pretensões de exclusividade normativa desaparecem. Dito de outra forma, tentando tornar isso o mais claro possível, todas as histórias que fundamentam o seu teor normativo, suas perspectivas, admitem previamente que o significado que atribuem ao passado e apresentam aos contemporâneos sempre pode ser avaliado de outra forma. Então, a fundamentação do conteúdo normativo das histórias implica na superação do dogmatismo, da ideia de que existe um único caminho de interpretação dos acontecimentos, sem que com isso a gente caia também no estrito relativismo. Isso que o Ruijsen chama de reflexão sobre o referencial, ou se preferir, reflexão sobre a perspectiva, sobre a interpretação, tende ao que ele denomina aí de ampliação de perspectivas. Mas essa ampliação de perspectivas não significa, de modo algum, um mero empilhamento de perspectivas diferentes, uma espécie de catálogo de perspectivas diferentes. Não, para que se tenha uma imagem abrangente, é necessário um elemento normativo capaz de abrigar diversos referenciais. Essa possibilidade de identificar determinados pontos de vista em que as perspectivas divergentes possam integrar uma perspectiva abrangente é o que ele chama de metodização normativa, como etapa de cientificação do pensamento histórico, que significa que as perspectivas das histórias podem ser ampliadas quando partirem de referenciais refletidos de acordo com pontos de vista abrangentes. E o terceiro e último momento onde o pensamento histórico exige fundamentação diz respeito à metodização com relação às ideias, que surge da necessidade da atribuição de sentido às histórias. Porque a mera articulação entre experiência e norma não é capaz de produzir uma história. O que isso significa? Toda narrativa histórica precisa de um fio condutor, uma espécie de espinha dorsal, que indique o começo, o meio e o fim da narrativa. Da mesma forma, esse fio condutor deve também indicar como é que se dá a passagem do início ao fim, passando aí, obviamente, pelo meio. Então, apresentar o fio condutor de uma narrativa significa explicitar e fundamentar os critérios, ou se preferir aí, as ideias, que determinam a instituição de sentido, que determinam também a seleção dos acontecimentos e significados a ele atribuídos. Então, as ideias, ou esse fio condutor, que pertence ao universo da interpretação, é o que significa, em linhas gerais, uma síntese entre experiência e norma, experiência e perspectiva. A metodização com relação às ideias consiste numa teorização construtiva, através da qual o sentido de determinada história pode ser explicável, controlável e ampliado, aprofundado e garantido pelo controle. Proceder por cientificação com relação às ideias faz com que essas ideias tenham que ser fundamentadas para que elas se tornem legítimas.
ao contrário do que acontece normalmente no nosso cotidiano, onde muitas vezes essas ideias são pressupostas. Então, com isso, as ideias deixam de ser critérios naturais de orientação e se transformam em critérios de orientação fundamentados por meio da argumentação. Então, nesse sentido, a metodização das ideias significa que o sentido empregado na narrativa tem que ser teorizado,